Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Hoje, na nossa aula, nós vamos resolver, a gente vai retomar o conteúdo da última aula e nós vamos resolver hoje problemas que envolvem o perímetro de um círculo, que é o perímetro, o comprimento de sua circunferência. Então, vamos iniciar. Então, compartilhando nosso slide aqui, resolução de problemas com comprimento de circunferência e diâmetro, cálculo de diâmetro. Então, iniciando aqui, vamos para o primeiro problema. Antes de ir para o primeiro problema, vamos retomar o que a gente viu na última aula, certo? Então, na última aula, a gente estudou sobre círculo, circunferência e os seus elementos. Diâmetro, raio, comprimento da sua circunferência, que é o seu perímetro, e assim por diante. Então, você viu que o formato de uma circunferência é sempre limitando uma região circular. Então, no caso, nós temos esse círculo aí, essa figura plana geométrica aí. A parte rosa, que é a parte limitada pela linha azul, é chamada de círculo. A linha azul, que é aquela parte que a gente formou com a ponta girante do compasso, a gente chama de circunferência. E hoje nós estamos interessados em que pedem o comprimento dessa linha azul. E você também viu que corda é um segmento de quaisquer dois pontos distintos em cima de um. E o raio é justamente essa medida constante, que vai do ponto da linha azul até o ponto central do círculo, chamado de centro do círculo. A gente viu também que o comprimento C de uma circunferência, a circunferência de um círculo, a borda de um círculo, é dado por C igual a 2πr. Professor, mas na última aula a gente viu que era dr. Sim, mas o dobro da medida do raio, você lembra, que é justamente o diâmetro. Então, é o diâmetro. Então, o valor 2r substitui o valor d maiúsculo, que é a medida do diâmetro. Então, eu posso dizer que o comprimento de uma circunferência é 2πr, Até parece um sotaque francês, mas é 2πr, ou seja, 2 multiplicado por π, multiplicado pelo raio, em que r é a medida do raio do círculo e π é uma constante que a gente vai adotar valendo aproximadamente 3,14. Então vamos para o problema 1. Vamos lá. Atualmente, graças à evolução da ciência e das viagens espaciais, sabe-se que o formato da Terra não é perfeitamente esférico. Ela é mais achatada nos polos, deixando-a num formato mais oval. Porém, em tempos passados, mediu-se o valor aproximado do comprimento da linha do Equador. E isso foi possível graças às medições antigas que já tinham estimado o valor aproximado para o raio terrestre, aproximadamente 6.370 quilômetros. Nesse cálculo, foi considerado que a Terra era esférica. Então eu pergunto para você, qual o valor aproximado que eles encontraram para o comprimento da linha do Equador? Gente, não confunda esfera com círculo. Quando eu pego só a linha do Equador, eu posso pensar numa circunferência, certinho? Se eu pensar que a Terra, claro, é uma esfera, Então, o comprimento da linha do Equador era no que eles estavam interessados em calcular. Então, se eles tinham o raio da linha do Equador, ficava fácil eu calcular, então, qual era o valor aproximado do comprimento da linha do Equador. Então, veja, sendo R 6.370 quilômetros, para a gente calcular o comprimento aproximado da linha do Equador, basta a gente usar a fórmula do comprimento de circunferência. Então, se C é igual a 2πr e eu adotar π 3,14, o que vai acontecer? No lugar de R, basta eu substituir por 6.370 e fazer as continhas. Então, o comprimento da linha do Equador fica aproximado pelo produto 2 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 6.370. Fazendo essas continhas aí, nós vamos encontrar 40.003,60 quilômetros. Então, 40.000 é o valor aproximado para 40.000 quilômetros, é o valor aproximado para o comprimento da linha do Equador. E esse valor é usado até hoje, na verdade. Então, foi um cálculo aí bastante preciso.
Então, problema 2. O raio da roda de uma bicicleta mede 14 centímetros. Que distância aproximada a bicicleta terá percorrido ao final de 30 voltas? Então, gente, bora pensar aqui comigo, ó. A cada volta, né, que a bicicleta dá, ela percorre uma distância equivalente, igual ao comprimento da circunferência dessa roda. Então, se a gente calcular o comprimento de uma circunferência de raio 14 centímetros, na verdade, na prática, eu vou estar calculando quanto que essa bicicleta percorre a cada uma volta. Então, lembrando que C é 2πr, eu vou colocar na fórmula 2 multiplicado por 3,14 multiplicado por 14. Fazendo as continhas dá 87,92 centímetros. Isso quer dizer que a cada volta a bicicleta percorre, né, 87,92 centímetros. Professor, mas foram 30 voltas, exatamente. Então, se foram 30 voltas, eu vou multiplicar 87,92 por 30. Fazendo a continha, vai dar 2.637,6 centímetros. Você também pode aí dividir por 100, né, para deixar em metros. Daria mais ou menos aí 26,37 metros. Mas o importante é que a gente conseguiu estimar aí o quanto que essa bicicleta vai ter percorrido ao final de 30 voltas. Então vamos agora para o problema 3. Diversão é o que não falta em Las Vegas. A cidade do pecado é atualmente o lar da maior roda gigante do mundo. A Roth Ruler entrou para o Guinness Book por conta dos seus 167 metros de altura. Uma roda gigante aí realmente que dá frio na barriga, né? Então considere que o diâmetro dessa roda gigante seja de 167 metros. Pergunto para você, qual seria o valor aproximado da medida do comprimento de sua circunferência? Ou seja, quando você dá uma volta completa nessa roda gigante, qual seria o comprimento que você percorre, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui uma aplicação direta da fórmula do cálculo do comprimento de circunferência. Lembre-se que C é igual a 2πr, só que nesse caso aqui, eu dou para vocês o diâmetro da circunferência. Nos problemas anteriores, eu dava o raio. E aí você tinha que colocar na fórmula 2πr, né? Porque você tinha um raio. Quando você tem o diâmetro, no caso, você vai usar aquela outra fórmula que a gente viu na aula anterior, dr, porque eu já tenho agora a medida do diâmetro. Se eu quisesse saber o raio, eu dividia, né? 167 para 2. Então, no lugar de 2r, eu tenho 167, porque eu já tenho o diâmetro desse. Então, assim, o cálculo do comprimento dessa circunferência vai ser... Aí nós temos uma imagem da roda gigante em questão. Então, o comprimento vai ser 3,14 multiplicado por 67. Aí é só fazer o produto, minha gente. Então, olha o que vai acontecer, ó. O comprimento vai ser 524,38 metros. Isso quer dizer que, até o momento, a maior roda gigante do mundo tem um comprimento aí aproximado de 524,38 metros. É realmente uma grande obra aí de roda gigante, né? Próximo problema, problema 4. A Praça Portugal, localizada no município brasileiro de Fortaleza, em Ceará, é um dos pontos mais visitados por turistas. Ela também é conhecida por sediar pequenos shows e também ser palco de manifestações. Considere que a medida da circunferência dessa praça, cujo formato é circular, conforme a imagem a seguir, seja de 565,20 metros. A pergunta é, qual a medida em metros do diâmetro dessa circunferência? Gente, esse problema aqui ele é um pouquinho diferente. Agora ele dá o comprimento da circunferência e pede o diâmetro. Nos problemas anteriores, ele dava o diâmetro, dava o raio e pedia o comprimento da circunferência. Aqui é o contrário. Mas a gente pode fazer esse problema usando também a fórmula. Por quê? Olha o que vai acontecer. Nesse caso, agora a gente vai calcular o valor da medida do diâmetro. Então você lembra que no lugar de 2r, que é 2πr, no lugar de 2r eu posso colocar o D maiúsculo, que representa a medida do comprimento do diâmetro, né, da circunferência.
Então, nesse caso, olha o que vai acontecer, gente. Eu já tenho o valor de C. Então, fica D multiplicado por 3,14 igual a 565,2. Nesse caso, eu já tenho o valor de C, que é o comprimento, o valor do π é constante e eu estou atrás do valor de D. Então, nesse caso, nós temos uma equaçãozinha, né, do primeiro grau. Nesse caso aí, como é que eu faço? Entre aspas, eu passo 3,14 dividindo, né? Então, olha o que é que acontece. O comprimento D dessa circunferência vai ser dado pelo quociente 565,2 por 3,14. Se você fizer as continhas, vai dar 180 metros. O que isso quer dizer? Que o comprimento, né, a medida do diâmetro do comprimento dessa praça aí é 180 metros. Então, relembrando a última aula, se eu quiser atravessar essa praça por dentro dela, através de um caminho reto, qual seria a maior distância que eu ia percorrer? 180 metros. Se eu perguntasse para você qual a medida do raio dessa praça circular, o que você ia me responder? Que seria a metade do diâmetro, ou seja, dividido para 2, que dá 90, já que o diâmetro, não se esqueça, é sempre a medida do raio de um círculo, certo? Então o problema está resolvido. O valor aproximado, o valor do diâmetro dessa praça é 180 metros. Então, gente, é hora da revisão e por hoje é só. Em nossa aula resolvemos problemas que envolvem o cálculo do comprimento de circunferência e também o cálculo do diâmetro de um círculo. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a resolução desses problemas. Depois assista essa aula, copie essas questões no seu caderno, tente resolver sozinho para você melhor fixar o conteúdo. Até a próxima e bons estudos!